Olá, concurseiros! Hoje vamos resolver questões da banca IUDS. Serão questões resolvidas e comentadas. E o assunto de hoje será direito administrativo. Se você é novo no canal, se inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana aqui a gente tem muitas e muitas questões comentadas, dicas de concurso, técnicas de chutes e muito mais. Várias e várias dicas toda semana e muita questão comentada. Então vamos agora direto para a questão número 1. Vamos lá, questão número 1. Sobre o princípio do direito administrativo, o princípio da combate o desvirtuamento da atuação do administrador público como meio de promoção pessoal, sendo, portanto, vedada a utilização de nomes, símbolos, imagens nas realizações da administração, que, em prejuízo do interesse público, promovam partidos políticos e agentes públicos, comprometendo a legítima atuação administrativa, que deve ser impessoal, abstrata e genérica. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna do texto. Letra A, impessoalidade. B, legalidade. C, eficiência. D, publicidade. Então, menciona claramente o princípio da impessoalidade quando ela fala que está combatendo a promoção pessoal. Ela está vedando a utilização de nomes, símbolos, imagens. Então, toda vez que a questão fala de promoção pessoal, está falando do princípio da impessoalidade. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Questão número 2. Sob o princípio do direito administrativo moralidade, considere a alternativa incorreta. Letra A. Evita que a atuação administrativa distancie-se da moral, que deve imperar com intensidade e vigor no âmbito da administração pública. B. Tal princípio obriga que a atividade administrativa seja pautada cotidianamente, não só pela lei, também pelos princípios éticos da boa-fé, lealdade e probidade, deveres de boa administração. C. Estabelece a necessidade de toda atividade administrativa atender a um só tempo a lei, a moral e a equidade. D. Impõe a necessidade de adoção pelo administrador de critérios técnicos e profissionais que assegurem o melhor resultado possível. O gabarito aqui seria a letra D, pois é a única alternativa que fala do princípio da eficiência. As demais alternativas mencionam corretamente aspectos do princípio da moralidade, igual a questão pediu. Falou que 3 aí são da moralidade e um estaria incorreto, que não seria moralidade. E esse é a nossa letra D, que fala do princípio da eficiência. O princípio da eficiência impõe a necessidade de adoção pelo administrador de critérios técnicos e profissionais que assegurem o melhor resultado possível. Gabarito letra D. Número 3. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, seja para revogá-los quando inconvenientes, ou seja, anulá-los quando ilegais, caracterizando o princípio administrativo denominado letra A, continuidade, B, indisponibilidade, C, autotutela, D, supremacia do interesse público. Revogar seus próprios atos. Estamos falando do princípio da autotutela, que autoriza a revogação e a anulação dos atos administrativos sem precisar apelar para o judiciário. Auto quer dizer suficiente, ele é autossuficiente para se tutelar. Nosso gabarito aqui é letra C.
Questão número 4, sobre as responsabilidades civil, penal e administrativa do servidor público, responda verdadeiro, V, ou falso, F, e assinale a alternativa que traz a sequência correta. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. A responsabilidade administrativa decorre do auto omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte o prejuízo ao erário ou a terceiros. A responsabilidade civil resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Questão número 4 pediu para a gente falar se é verdadeira ou se é falsa. A primeira assertiva aí está certa. O servidor responde sim civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Certíssimo, então verdadeiro. A segunda está errada, então é um F, porque trocou, em vez de responsabilidade administrativa, aí está falando da responsabilidade civil. Do mesmo jeito que a terceira assertiva aí também trocou, que falou que é civil, porém é administrativa. Veja, apenas trocou os conceitos dos dois. Em cima que deveria ser civil, embaixo deveria ser administrativa. E já o quarto assertivo aí está certíssimo, então é verdadeiro, porque as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. 5. De acordo com a Lei 8.112, de 11 de 12 de 1990, a responsabilidade tanana abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Letra A, civil. B, penal. C, administrativa. D, civil administrativa. São falar sobre crimes e contravenções, ela está falando sobre a lei penal, artigo 123 da lei 8.112. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B. 6. Sobre o processo administrativo disciplinar, considere os itens a seguir com relação ao princípio da verdade real, também chamada de princípio da verdade material, indica que a comissão disciplinar deve buscar, na medida que possível, o que realmente teria acontecido, não se contentando apenas com aquelas versões dos fatos levadas ao processo envolvidos. Desde o princípio decorre que a administração tem o poder, dever de tomar emprestado e de produzir provas a qualquer tempo, atuando de ofício ou mediante provocação, formar sua convicção sobre a realidade fática em apuração. 3. Odete explica que esse princípio se traduz exigência de interpretação flexível e razoável quanto às formas, para evitar que essas sejam vistas como um fim em si mesma, desligada das verdadeiras finalidades do processo. Está correto o que se afirma em Está certíssima, pois o princípio da verdade material fala que o administrador pode ir além das provas existentes no processo com o objetivo de buscar a verdade incontestável. Então a 1 está certo. E a 2? A 2 também está certíssima, porque o princípio da verdade material relaciona-se à possibilidade de produção de provas de ofício e até mesmo após o momento processual especificamente destinado à colheita das provas. Porém, a 3 está errada, pois ela se relaciona ao princípio do formalismo moderado. Então é formalismo moderado e não a verdade material. Então nosso gabarito aqui seria a letra A.
Número 7. De acordo com a Lei 866 de 93, em igualdade de condições como critério de desempate das licitações será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços 1. Produzidos no país, 2. Produzido ou prestados por empresa brasileira, 3. Produzido ou prestada por empresa brasileira de capital estrangeiro. Está correto o que se afirma em o item 1 e 2 está certíssimo. São critérios de desempate, sim, bens produzidos no país e produzidos ou prestados por empresa brasileira. Porém, a 3 tem um errinho. Produzido ou prestado por empresa brasileira de capital brasileiro. Esse negócio de capital estrangeiro está errado. Esse que é o único errinho que tem aí. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A, 1 e 2 correta. Questão número 8. Para fins da Lei 866 de 93, todas as transferências de domínio de bens a terceiros denomina-se letra A, compra, B, execução direta, C, execução indireta, D, alienação. Então, fala sobre o conceito de alienação contido no inciso 4º do artigo 6º da Lei 8666. A alienação é a transferência para outra pessoa de um bem ou direito. Então, nosso gabarito aqui é letra D. Questão número 9, sobre as espécies de atos administrativos, considere a alternativa correta. Letra A, regulamento, atos normativos exclusivos do chefe do executivo. B, decreto, visa especificar mandamentos previstos ou não em leis. C, deliberação, tem força normativa interna e visa reger funcionamento de órgãos. D, resolução, expedidos pela altas autoridades do Executivo para regulamentar matéria exclusiva. Está errado, porque ato normativo ele não é necessariamente expedido pelo chefe do Executivo. O decreto que seria expedido pelo chefe do Executivo. Por isso que a letra A e B estão erradas. Agora vamos para C. Ao invés de deliberação, deveria ser regimento. O regimento que tem a força normativa interna e visa reger o funcionamento dos órgãos. Não é a deliberação. Deliberação são atos emanados de órgãos colegiados. E a letra D, nossa, está certíssima. Resoluções expedidos pelas altas autoridades do Executivo para regulamentar matéria exclusiva. Está certa e correta e a nossa gabarita questão, letra D. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!